Boa tarde, ouvintes da Rádio e TV Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a Rádio e TV Menorá. Nesse momento, então, nós agradecemos a Deus, inicialmente, por estarmos, em São Paulo, na capital, e hoje podendo entrevistar um casal que tem muito para compartilhar conosco e que tem tido experiências tremendas com o poder de Deus. Mas antes de tudo isso, nós temos uma palavra para os irmãos que nos assistem. Já agradecemos aí a participação também daqueles que têm, desde 2009, acompanhado o Quinta ao Vivo, com oração, com intercessão, e os irmãos sabem, as irmãs também, que têm orado, e eu glorifico a Deus porque sem isso é impossível, e seria, com certeza, nós estarmos ainda, nessa caminhada, mas graças a Deus o Senhor tem honrado as orações dos irmãos, e nós continuamos aí, mas indo para o 5º ano agora, 2014 nós já estamos, e agradecemos a Deus, a todos, todos da equipe da TV Menorá, agradecemos a todos os irmãos, que nos acompanham, que desde 2009, quando era só na rádio, 2011 passou para a TV, e é tremendo isso, porque assim o Senhor vai nos edificando, Eu tenho certeza que primeiro é para mim tudo isso, que essa palavra corta em mim primeiro. Tudo que o Senhor trouxe aqui até hoje, foi para o meu crescimento, para minha edificação espiritual e para poder trazer, e compartilhar com você, nosso ouvinte, telespectador, simpatizante, que tem visto como a TV Menorá, não só aqui no canal ao vivo, mas também na TV aberta, A programação está tremenda, lindo demais, A gente vê também no canal ao vivo os seminários, A gente vê também o apóstolo no programa na quarta-feira às 11h30, no Não Fui Desobediente, a Visão Celestial também aqui no canal ao vivo. Na TV aberta a gente vê os programas novos, com os nossos irmãos, o Marcelo na sexta-feira, com a Elisama, a irmã está na segunda-feira, então às 22h. Então a gente vê que tem opções, Os irmãos que estão acompanhando estão vendo as novidades, Então, eu glorifico a Deus sempre pelo carinho, que os irmãos têm tido, pelo empenho dos irmãos também, porque os irmãos sentem que é trabalhoso, Porque quando a gente fala que se tem uma TV, é muita responsabilidade, E não é simplesmente assim uma TV, Se faz uma TV do mundo com um assunto qualquer, Já seria de responsabilidade, Mas quando se fala das coisas do Senhor, requer, a gente tem que ter temor e tremor, Tá na palavra, E zelo. E a gente precisa ser muito diligente, E graças a Deus o apóstolo, tem dirigido tudo isso, acompanhado de perto todas as atividades, Enfim, como autoridade, espiritual e como diretor-geral, de tudo isso, porque precisa estar, como responsável, passando para que ele venha estar, vendo tudo isso e veja as coisas que vão ser veiculadas, se estão, verdadeiramente, na palavra, se estão conforme o reino, E eu vejo assim que isso tem acontecido, que é um empenho muito grande de toda a equipe, inclusive do apóstolo, Eu vejo que, não sei como Deus tem multiplicado o tempo dos irmãos, o nosso também, e eu vejo que nós temos aí uma obra maravilhosa, nós estamos auxiliando, somos auxiliar dos auxiliar, na cidade de São Paulo, e na grande São Paulo também, na obra do Senhor Jesus, e que todo mundo é auxiliar, eu glorifico a Deus porque nós não devemos ser nada, porque se a gente não quiser ser nada, nós vamos ser tudo. Oh, glória, Não é fácil, porque a gente sempre quer ser alguma coisa, A natureza minha não é essa, a minha natureza quer ser alguma coisa. Mas eu tenho combatido assim dia a dia junto com os irmãos, E eu glorifico a Deus por esse programa, Então eu estou aqui agradecendo, a toda a TV Menorá, a todo o Pão de Judá também, a equipe do Expansão da Verdade também, que também é um projeto tremendo, que é o canal de vendas, é o canal mais moderno que existe de venda hoje no planeta, que é o e-commerce, que é uma porta única, vamos dizer assim, que você vai lá e está tudo lá. Então é um canal de distribuição a nível mundial, que é o expansãodaverdade.com.br, e ali facilita muito para todos nós, porque ali nós temos acesso ao material, que é a verdade, o evangelho pleno, o evangelho do reino pregado está ali,
no site Expansão da Verdade. Então, são 3 sites de fundamental importância para o nosso crescimento, né, que é o tvmelhorar.com.br, que vem com essa bagagem, né, com esse propósito, já desde 2011, né, de veicular para você as TVs, todas as rádios também, né, e que você venha estar também ali podendo desfrutar da TV por assinatura, né. E a TV por assinatura são 12 canais, mais 2 canais de áudio. Então são 14 canais, né? 12 de vídeo e mais 2 só de áudios, né? Com orações, profecias e mensagens, né? De edificação. Então tudo isso é algo extremamente necessário, né? Para viabilizar justamente essa palavra, né? Que nós temos absorvido e recebido do Senhor, né? Todo dia, e que se faz necessário para que sejamos todos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Então eu glorifico a Deus, né, por tudo isso, e já faço essa introdução, porque o Senhor nos traz uma palavra aqui para que nós venhamos a perseverar, né, para que nós venhamos a ser constantes na fé, para que nós venhamos a entender um pouco do porquê se faz necessário tudo isso que está acontecendo na tua vida e na minha, amém? Então eu convido os irmãos aí a estar abrindo na 2ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses, amém? 2ª Tessalonicenses, capítulo 1, né, essa palavra aqui. Nós que antes, né, de tudo isso, nós oramos, né, nós entregamos ao Senhor e nós louvamos também antes. E eu vi que Deus, assim, deu 2 vezes essa palavra, né. Então eu glorifico a Deus pela oportunidade de nós poder compartilhar isso com você, meu irmão, minha irmã. Então, eu leio com os irmãos uma parte e a gente pode fazer uma oração leitura aqui em alguns versículos, amém? Então, no versículo 3 está escrito, capítulo 1 de 2ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, e tribulações que suportais. Amém? E eu convido os irmãos então, né, já aqui presente conosco, nosso irmão Marcelo Furquim, André, os irmãos aqui já de São Paulo, amém? Para fazermos então uma oração leitura, amém? Do versículo 5. Sinal evidente. Sinal evidente. Sinal evidente. Sinal evidente. Do reto juízo de Deus. Do reto juízo de Deus. Para que sejais. Para que sejais. Para que sejamos. Para que sejamos. Considerados. Considerados. Dignos do reino de Deus. Dignos do reino de Deus. Pelo qual. Pelo qual. Com efeito. Com efeito. Estais sofrendo. Estais sofrendo. Amém, irmãos? Então já, né, uma boa tarde, né, inicialmente para os irmãos. Agradeço a participação de vocês, né, por estar nos recebendo, né. Nós começamos então o Quinta ao Vivo, né, nosso bate-papo edificante, numa mesinha de fórmica na época, né. Não tinha vídeo, né, era só rádio mesmo, então tinha uns fonezinhos de ouvido, tinha o irmão lá que o Anderson ficava lá na operação, e eu ia lá, então às vezes ia convidado, e era ao vivo no mesmo horário, né. E se fez muitos anos disso, até 2012, final de 2011, eu creio, né, se fez no mesmo horário. No início de 2012, nós começamos, em 2012, 2009, 10, 11 e 12, foi 4 anos direto que nós fizemos direto ao vivo, naquele horário com os convidados. Mas nós mudamos para São Paulo, então, né, no arranjo do Senhor, e aí nós achamos interessante poder, para poder trazer mais testemunho, né, para poder abençoar a vida, né, de quem nos assiste, fazer assim visitas estratégicas, né, amém, para poder, né, levar até, né, os nossos ouvintes, telespectadores, os irmãos, né, novidades, né.
Então, e também naquela época ficava muito só Rio Grande do Sul, só Rio Grande do Sul. A gente tinha uma necessidade, né, e uma carência, né, de poder entrevistar. E de vez em quando vinha um irmão de Santa Catarina, né, e Deus abençoe os irmãos de Santa Catarina, né, do Paraná também, que alguns que se deslocaram assim e conseguimos fazer uma entrevista ao vivo lá, né. Mas amém, Deus sabe, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, né. Foi uma época maravilhosa, temos vários série Pomba. Esses programas gravados viraram série Pomba, né? Esses quinta ao vivo que a gente faz, né? Compartilha a palavra, tem um título, tem um tema, né? E vira um série Pomba. Fantásticos programas, né? Daqueles primeiros anos. E aí então o Senhor deu essa estratégia de nós podermos nos deslocar. E surgiu, Deus criou, né, esse arranjo da unidade móvel. A unidade móvel do quinta ao vivo, Deus é moderno, né? Então a gente se desloca, né, e viaja, né, em função dos encontros. E Deus faz uns arranjos e a gente vai parando em diferentes cidades, estados. Aí temos várias cidades e vários irmãos que nos assistem. A gente está devendo visita ainda, né? Estamos orando ao Senhor, claro, é tudo uma direção nele para criar o arranjo para a gente ir. Mas sempre que você vem te dar uma esticada para dentro, para fora da rota um pouco, né? Mas sempre para poder chegar lá e buscar um testemunho, né, em alguma cidade. A gente faz sempre uma força mesmo para levar para os nossos irmãos, né, um testemunho. E chegamos, né, em São Paulo, capital, né? Essa maravilha, né, que Deus aí abençoa. Desde o começo nós já acompanhávamos alguns grupos familiares, né, desde 2011. Inicialmente nós tínhamos vínhamos acompanhando 2 grupos familiares desde 2011 e houve assim um grande recomeço, né, em 2012, né, 2012. Irmãos, eu nem sei mais. Eu sei que 1 ano e meio atrás, vamos dizer assim, 2 anos atrás aí, foi uma maravilha de Deus, que foi quando a visão do Evangelho do Reino pleno, né? Toda a visão na plenitude divina e objetiva de Deus, né? Que ela é clara, né? Que o poder de Deus é maravilhoso e está na cruz, amém? E nós começamos então a fazer esse trabalho como Deus quer e está no modelo do monte, e Deus honrou, amém? E eu digo que Deus honrou, sabe por quê? Porque hoje eu estou aqui com os irmãos. Né, eu glorifico a Deus, porque no momento em que houve esse recomeço, né, esse momento de avanço, né, mais uma vez na capital, né, com esse novo momento, né, com o apóstolo, né, nesse momento. Na época nós estávamos aqui, nós não tínhamos, né, esse suporte direto do apóstolo, então, né, o irmão Sérgio já entrou como presbítero, né, da capital para nos dar esse suporte nesses últimos 2 anos aí, né? E a gente vê como Deus, né, tem honrado a visão mesmo, né? A visão celestial, o modelo do monte, é honrado quando se coloca na visão. Quer dizer, até então estava meio não vai, né? E hoje os irmãos estão congregando, estão compartilhando, estão vendo, né? Que maravilha que está sendo, né? Essa pregação do Evangelho do Reino, né? E os irmãos estão recebendo isso, né? E como Deus está acrescentando nessa pregação do Evangelho do Reino, né? Que é verdade, que não tem tapinha nas costas, não tem agradinhos, né? O agradinho quem dá é Deus, né? Com a sua verdade, né? Que é um agradão, na verdade, né? Que é uma bênção única e verdadeira, que é o amor dele, né? Que faz com que aquilo que estava perdido se faça verdadeira e que se faça uma bênção na nossa vida, né? E a gente, às vezes, eu digo perdido porque nós estávamos perdidos no mundo, né? E Deus, né, nos fez filhos, né? De criatura nós nos tornamos filhos. Mas é uma satisfação mesmo estar aqui, meu irmão, minha irmã, né? E que bom que vocês estão aí, né? Abrindo a porta, né? Do coração de vocês, né? Eu digo do coração porque é sempre assim, né? Quando a gente abre a porta da casa, né? Para Deus é a porta do coração. Amém? Amém. Então, inicialmente, deixo uma boa tarde para o irmão Marcelo, depois para a irmã Andréia. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmão. A satisfação é nossa de tê-lo aqui na nossa casa. É uma casa aberta, consagrada ao Senhor. E o que nos engrandece cada dia mais estamos vivendo a verdade e estamos na palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em João, capítulo 8. João 8, 32.
Na verdade, acho que todos os irmãos conhecem esse versículo de trás para frente, de frente para trás, enfim. De qualquer forma, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O fato é que nós conhecemos a verdade, só que é uma verdade enganadora, que não é a verdade plena, que é a do Evangelho do Reino. E assumimos que vivemos a verdade. Mas quando decidimos por Cristo e viver as palavras como palavra viva e eficaz e não como letra morta, a viver a verdade, tudo em nossa vida, tudo ao nosso redor tem a tendência e se concretiza a mudança, a mudar. Então a primeira experiência vivenciada por mim é que quando eu tomei a decisão dentro de mim, com Cristo que existe dentro de mim, de que eu tenho que viver a verdade e vou viver a verdade, e é uma decisão pessoal sua com Cristo, eu sabia que não iria ser fácil, porque a verdade, como o irmão disse, não está aqui para passar a mão na cabeça, para te dar tapinha nas costas. Isso é o engano. A verdade te liberta, e foi dessa forma comigo e com minha família. Mas na verdade, quando a verdade me expôs ao que eu realmente era, eu senti muita vergonha. Muita vergonha por ter feito tudo o que havia feito e achava que conhecia a verdade. E esse é um engano. Porque às vezes a gente acredita numa verdade que é imposta pelo inimigo, e tudo que está em volta de você, aquele banquete que o mundo oferece, o inimigo te agrada com aquilo, e você acha que está vivendo a verdade porque tudo vai mais ou menos na sua vida. Mas na verdade, quando você conhece a verdade, Cristo tem que te quebrar em pedaços totalmente, porque nenhum pedaço teu, baseado na verdade do mundo, é válido. E aí reconstituir, centímetro por centímetro. E foi exatamente isso que aconteceu. Construir um novo homem. Porque aquele velho homem que estava amarrado no mundo já era. E eu só tive essa plena experiência com Cristo a partir do momento que eu não só assumi a verdade, como expus toda a verdade para minha esposa e para minha família. E foi assim que Deus nos deu esta experiência. E foi uma experiência dura no início, de muito quebrantamento, mas muita exortação. Mas o fato é que quem estava fora do plumo era o nosso, vou falar nós, porque éramos nós. Quem não estava vivendo a verdade, estava falando a verdade, éramos nós. E depois da tribulação, dessa tribulação imensa, Deus falou assim, não, agora as bênçãos serão derramadas. E a primeira bênção é que eu vou resgatar você e sua família do Egito. Só que quando a gente fala em resgate do Egito, a gente pensa num local, né? Ah, não, eu tô lá, tô acolá, tô aqui. Não, o Egito é lá, o Egito é aqui. Como o inimigo já usou para me acusar de que não, aqui em São Paulo, na tua casa, na tua família é o Egito. E não, o Egito está dentro de você, dentro de cada um de nós. E a escolha de você eliminar o Egito e seguir para a Terra Prometida com Cristo é tua. Amém? Então essa foi uma área que Cristo trabalhou fortemente, e a experiência que ele tem é que quando ele derramou em bênçãos para nós, ele foi, espera, vamos lá. A sua esposa não está salva ainda.
Você não vai fazer nada para isso? Senhor, então me usa como esse vasinho que está aqui, ó. Vazio. Porque eu não sei como fazer. E foi aí que todos os arranjos que aconteceram na minha vida foram para que eu não falasse absolutamente nada para ela de que você tem que se batizar. Você tem que se salvar. Eu não disse nada. Por decisão própria e vendo as mudanças que a verdade causou nas nossas vidas, ela falou, não, eu quero seguir essa verdade. Mas sempre que dava, o irmão pregava. Sim, pregava. Ministrava o batismo. Ministrava o batismo, mas não obrigava a ela. Sim. Era uma opção, uma salvação é única para cada um, né? Sim. Cada um tem sua própria salvação. Então, eu tinha pelo menos essa pequena janelinha de discernimento de que eu não poderia forçá-la nada. Sim. Mas levando o evangelho. Glória a Deus. E ela decidiu, não, eu quero me salvar, eu quero ter uma família cristã, eu quero viver na verdade. Amém. Ô, Glória, então já aproveitando, né, já vamos dar uma boa tarde, né, para a Andréia. E já vamos começar pelo começo, né? Como é que começou esse processo de salvação aí, né? Que o irmão já tocou nesse assunto para poder, né, até mostrar, né, para as pessoas, né, como é simples, né, quando a gente entrega, né, como o irmão compartilhou e confia no Senhor, né, mas sempre semeando, né, e sempre regando, semeando e regando, né, e quem dá o crescimento é, glória a Deus, aleluia, né, é o Senhor, amém? Boa tarde, irmão, boa tarde a todos. Antes de começar o meu testemunho, vamos resumir que hoje o que anda regendo aqui a nossa família é o Mateus, amém. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Amém. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, mas a gente se pega no vigiai e orai. Então, como o Marcelo já falou, diante de toda a tribulação que nós passamos, que não foi pouca, ele sempre fora, mas sempre que ele vinha para casa, quando ele começou a frequentar a igreja lá no Rio Grande do Sul, ele logo trouxe uma Bíblia para mim, para colocar a nossa filha Pietra, né, no caminho, né, que a gente tinha já esse combinado logo que nós nos casamos e que a Pietra nasceu, que ela sempre ia seguir a palavra, mas a gente frequentava outra igreja, tudo, e aí, quando ele começou a frequentar a igreja do Senhor Jesus, eu comecei, com o tempo, a frequentar uma outra igreja aqui em São Paulo. E lá eu fiz o curso de batismo, comecei a entender um pouco, a estudar um pouco a Bíblia, e aí ele trouxe, sempre ele falava. E aí eu fui me acostumando um pouco mais. E o mais interessante disso tudo foi que no dia que era para ser o meu batismo na igreja batista, eu falei para ele assim, eu não me sinto à vontade, lá não é o lugar onde eu devo me batizar. E no sábado vocês vieram aqui, nós conversamos, e no domingo, que era para ser meu batismo na igreja batista, foi meu batismo com vocês. Foi no dia, então eu digo que aquele dia era para ser o dia do meu... Foi na de Jesus. Então, aquele dia 29 de setembro de 2013, era para ser o dia do meu batismo. E foi. Tinha que ser, né? E, diante de todas as tribulações, eu sempre falo para o Marcelo, Cleider, todo mundo sabe que eu falo que eu tinha todos os motivos para ter agido na razão e na carne. E sempre tinha uma força muito maior que a razão e a carne que não me permitiram fazer isso. E nem eu mesma compreendia porque eu não agia pela razão e pela carne. E hoje eu sei porque eu não agi pela razão e pela carne. Graças a Deus isso não aconteceu, né? E graças a Deus
hoje eu sou salva, eu tô aqui ainda começando, mas eu vejo uma grande mudança na nossa vida, como eu digo que hoje nós somos um casal, né? A nossa vida como casal efetivamente começou diante dessa tribulação toda, então glória a Deus, a tribulação apareceu na nossa vida. Hoje eu tenho um marido muito melhor do que eu já tive. Muito, muito melhor. Hoje a gente tem um relacionamento muito melhor em todos os sentidos. E glória a Deus que a gente está na palavra, criando a nossa filha na palavra, e que todas as tribulações que aparecem para a gente sabe que é para o nosso crescimento. Então, tudo tem uma razão de ser. O que a gente nunca pode esquecer é que Deus está no comando. E quantas vezes ainda eu tento contender Deus, né? Vivo levando uns puxões de orelha no meu marido, né? Que eu tento contender Deus. E a gente pode tentar. Alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai se desviar para que as coisas aconteçam como Deus quer que as coisas aconteçam. E a educação da nossa filha, hoje a gente tem muito mais consciência da nossa responsabilidade, a gente sempre teve, mas de criá-la como uma criança com uma visão cristã, para ser um ser humano melhor, humano, realmente humano. E graças a Deus que todas essas tribulações aconteceram na nossa vida, mas não foi fácil. Foram quase 2 anos de, acho que quase um tsunami, né? Dá para quase equiparar um tsunami, pelo menos para mim. Foram noites sem dormir, dias extremamente difíceis, depressão, medicamentos, terapia. Ter uma filha que, dependendo de você, 24 horas por dia, não porque ele não sempre foi um excelente pai, mas porque sempre trabalhou fora de São Paulo e vinha aos finais de semana, então, e um relacionamento com muita dificuldade. E essas tribulações todas hoje, com ele em casa, com tudo se entrando nos eixos. Então, hoje a gente, com todas as pequenas tribulações que a gente tem, é claro, a vida é feita disso, a gente vive uma calmaria. Glória a Deus. Amém, que glória, né? Então tá aí, né? Você que está conectando, nosso bate-papo edificante, quinto ao vivo, 5º ano, desde 2009, trazendo para você sempre, né, testemunho nesse nosso bate-papo edificante, sempre, né, uma carinha nova, né, sempre que possível, né, e nós temos aí esses irmãos amados, né, de São Paulo, capital, da cidade mesmo de São Paulo, irmãos que estão perseverando aí na sã doutrina dos apóstolos, e estão congregando conosco na Igreja do Senhor Jesus em São Paulo. Eu glorifico a Deus, né, que o Senhor está fazendo a obra, né, e eu sempre compartilho com os irmãos aqui, né, que deixa depois para os irmãos falar do grupo familiar, né, que é a bênção, né, da quarta-feira aqui, né. Os irmãos têm aqui o estudo, né, que é o grupo familiar, e eu vejo que é tremendo, né, porque a gente é edificado, né, juntos, né, a gente cresce muito, né. Eu sempre compartilho que nesse mais de meia década que eu tenho, né, eu digo meia década porque é para mim impactar, entende? É para mim que eu digo mais de meia década, eu digo, mas então vamos continuar, né, já que passou todo esse tempo aí, vamos perseverar, né. E eu digo para mim mesmo, irmãos, sabe, não é para brincar, não é para os outros, porque eu preciso disso, né. E eu vejo, assim, como é importante, porque esses grupos, né, assim como quem está ao vivo também, com certeza, mas esses grupos fazem a diferença, né, na nossa vida, né, e esses não tem nada que pague, né, um milagre na vida de um casal, por exemplo, né, como Deus está fazendo, a gente poder ver de perto isso, né, porque tudo é Deus que está fazendo, né, não tem homem nenhum que possa fazer um milagre desse, a gente sabe, né, e como o casal testemunhou aqui, né, o irmão Marcelo, né, a irmã Andréia, que
né, mas durante 2 anos ficou atribuladíssima, né? O tsunami foi o termo usado, né? Então imagina que durante esses 2 anos que a irmã não era salva, não tinha se batizado, né? Ela não achou a solução no mundo, né? Ou seja, homem nenhum conseguiu, né, dar esse socorro, né? Até o dia então, né, que chegou o momento então, né, que o Senhor já tinha preparado tudo. Amém? Oh, glória, né? E é tremendo que eu vejo assim, né, porque não dá para ser diferente, né, irmãos? Porque a palavra que o Senhor deu para nós aqui, né, 2 Tessalonicenses capítulo 1, né, quando diz assim, irmãos, cumpre-nos, né, 2 Tessalonicenses capítulo 1, para quem chegou agora, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Amém? Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Tremendo, né? Ou seja, a fé ela cresce. Amém? Existe essa possibilidade. E ela pode crescer sobremaneira. Existe também essa possibilidade. Amém? Nós também podemos liberar amor, está escrito aqui, né? De uns para com os outros, que também aumenta, porque diz vai aumentando. Então, precisamos perseverar e crer que isso vai acontecer, que nós vamos mudar e que nós vamos amar aqueles que nos odeiam. Amém? Nós vamos liberar perdão por aqueles que nos amaldiçoaram, né? Nós vamos liberar amor contra aqueles, né, que agiram contra nós, né? E eu vejo assim que isso é Deus. Amém? Isso é expressão de amor. Isso é uma fé que cresce, né? Isso é vida, né? Não é letra. Amém? Porque a letra mata, mas o Espírito salva, vivifica. Amém? E eu vejo assim que isso tudo é para motivar os irmãos, né? Que estão nos assistindo, né? Acompanhando esse Quinta ao Vivo. Que para tudo, vamos para a palavra, né? Vamos começar agora, né? Esquece, né? Que você já leu a Bíblia 1000 vezes, que você sabe tudo, porque você não sabe nada. Só tem um que sabe tudo, que é o Rei, né? Nós somos tudo, ó, né? Como diz o irmão aqui, ó, oco, ó. É oco, vazio, né? Ó, é vazio, né? Ou tem Deus ou tem diabo, né? E a gente tem que, nessa simplicidade aqui, entender que Deus, ele trabalha, né, por dentro e por fora, né? Ele para fazer o vaso, ele vai, né? O oleiro, ele vai trabalhando por dentro e por fora. E é esse trabalhar na nossa vida, né? Essa aqui é a bênção que o Senhor está nos dando hoje. E trazendo esse testemunho de vocês aí, né? Que eu deixo para os irmãos na sequência. Mas só para seguir, né? Desse mútuo amor, uns para com os outros, vai aumentando a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje. Amém? Nós estamos aqui no nosso bate-papo edificante. Quinta ao Vivo, né? Os irmãos brincavam no começo, que eu comecei com um bate-papo, né? Mas um bate-papo pode ser coisa ruim, né? Um bate-papo do mundo aí, falar de bobagem não edifica. Mas falar da palavra do Rei, oh, glória, é maravilha, né? É um bate-papo edificante, né? E aí a gente vê assim, né, que nesse momento aqui, né, a gente se gloria nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé, irmãos. E a gente vê aqui, ó, que é para olhar muito sério para isso. Amém, irmãos? E eu digo para mim isso, porque essa palavra é para mim, né? Que se não tiver constância, não tenho. Amém? Eu não tenho do que me gloriar, porque se eu não tiver essa constância na fé, eu não vou poder ter essa fé crescente, esse amor que aumenta. Amém? Eu vou ter sim uma fé que diminui e um amor que diminui, né? Então, a gente precisa lembrar isso também e pensar também que se eu não fizer, né, vai acontecer o contrário. Né? Então, vamos fazer, né? Então, vamos manter a constância, né? Vamos manter uma rotina saudável, né, diária de alimento, né? Que é de dia e de noite, dia e de noite, dia e de noite, né? Pelo menos, né? E eu vejo que hoje a gente tem a TV Menorá, né? Para ficar ligado o dia inteiro. Amém? Em todas as... Aí diz, né? Constância da fé. Aí é que está o desafio. Oh, glória. Amém? Vamos abrir aqui para os irmãos aqui, né? E aí eu deixo aqui para os irmãos agora, né? Porque aqui diz constância e fé, né?
em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. É, irmão? Amém. Não deixa para a irmã de novo dar uma sequência aí, né? Constância e fé na tribulação. Comenta, irmã. Bom, digamos que a Bíblia, para mim, inicialmente, era uma dificuldade muito grande. E eu tentava e não entendia, e falava sempre para o Marcelo, mas eu não consigo entender, que dificuldade. Até que um dia ele chegou com um devocional, né? E aí foi quase que a minha salvação. Então, aí eu comecei a ler o devocional, e no devocional ele é mais lúdico não, ele tem os exemplos, né, do cotidiano, aí ele tem as passagens da Bíblia. Então, lendo o devocional e as passagens da Bíblia, eu comecei a me familiarizar um pouco mais com a Bíblia. Então, para mim, foi uma metodologia de estudo, de proximidade com a Bíblia. Para mim, foi uma coisa que funcionou. Depois a irmã Grazi também me deu uma ajuda com algumas dicas, algumas passagens, alguns torpedos que vocês sempre mandam para a gente com algumas passagens. A gente também, ele me ajudou muito, assim, não, aqui está falando disso, aqui está falando disso. Eu comecei a ler alguns livros, mas ainda a minha dificuldade com a Bíblia era maior. Então, hoje eu consigo já ler os livros, mas a Bíblia, ainda dependendo da passagem, ainda tenho dificuldade, sim. Mas os seminários, né, eu lembro que as primeiras ministrações do apóstolo, para mim, eram quase a primeira aula de latim na universidade. É verdade. O primeiro seminário que eu fui, isso é assim, primeiro comentário que eu nunca falei para ninguém, né? Mas o primeiro seminário que eu vi do apóstolo, eu não lembro absolutamente nada. Que eu falava, Deus, que eu estou fazendo aqui? Era quase isso. Para mim, foi quase a primeira aula de latim no meu primeiro ano da universidade, que a minha vontade era de sair de lá correndo, porque eu não estou entendendo nada. Mas hoje eu já consigo ter uma compreensão perfeita, acompanhar o raciocínio dele, entender a mensagem. Então, tudo é experiência mesmo, né, com a palavra, acompanhar os nutrivídeos que você já passou para a gente, a TV. O Marcelo vive me puxando, vem cá, vamos assistir isso, vamos assistir aquilo. Então, assim, essa parceria e os cultos, os seminários, mas o devocional ainda é meu queridinho, ainda é quem eu gosto de sentar ali, ler, pegar as passagens. E acho que ele sempre traz alguma coisa que, para aquele dia, tem alguma coisa de importante para mim. Eu, particularmente, não sou de abrir a Bíblia assim. É muito raro você me pegar, assim, abrir a Bíblia. O que a Bíblia tem para mim hoje? Mas um dia foi muito marcante. Eu estava muito angustiada. Eu acho que até comentei com a Grazi um dia que Deus não falava comigo, eu não falava comigo, eu não falava comigo. Eu comentei com você aqui no dia no grupo de oração. E aí eu abri aqui, Salmo 101. E vou ler só um trechinho aqui, né? E aí vem, quando virás ter comigo, né? Então, aí quando eu li todo o Salmo 101, ainda precisei da confirmação do Cleider. Cleider, nesse dia Deus falou comigo, né? E foi a primeira vez, assim, que eu abri a Bíblia e senti alguma coisa, mas não é o que eu mais faço, assim, de abrir e ler. Às vezes eu pego, abro, leio, aquela passagem tem algum significado, mas normalmente não é ali de imediato, aquilo vem para dar algum tempo. Eu acho muito interessante isso, que não é assim muito de imediato.
É para algum tempo. E o grupo de oração também é uma coisa assim que, por ser, acho que na quarta-feira, bem no meio da semana, ela ela recarrega, né, a energia nossa e da casa. Eu acho que é maravilhoso ter isso na nossa casa, a energia da casa. Eu percebo assim que até a energia da nossa casa eu acho que melhorou muito, né? É maravilhoso isso. Né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus as maravilhas que a gente mesmo, né? Porque é uma família, é um só, né? A gente tem recebido. Então, e o grupo de oração, ele eu acho até injusto, mas eu gosto até mais do que o culto, porque quando a gente está aqui reunido, eu me sinto mais à vontade de tirar alguma dúvida, de se expor ou de se colocar. Contudo, eu sou muito tímida. Então, mas o Marcelo fica inquieto, ele que fala que não vem muita gente ainda no nosso grupo. Mas vai vir. Acho que Deus tem tudo muito certo. Acho que primeiro a gente tem que estar muito ainda alimentado, para a gente ainda deixar essa casa cheia. Acho que ainda está faltando a gente estar mais alimentado. A gente precisa ainda mais desse alimento para depois a nossa casa estar mais cheia. Acho que tudo no seu tempo. A minha ansiedade ainda é um pouquinho menor que a dele em algumas coisas. Amém. Mas, amados irmãos, eu vejo assim que é muito simples, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, né, irmão, em plena tribulação, fazer o contrário, não ter constância na fé. No meio da tribulação e da aprovação que vem, muda a rotina, começa a buscar menos o Senhor, né? Parece assim que desanima. Claro, surge uma dificuldadezinha maior para, por exemplo, ir num grupo familiar, né? Se já tem por exemplo, o irmão já serve lá para auxiliar ou coordenar um grupo, né? Numa casa. Então eu vejo assim que daí parece que vem a aprovação e fica tudo mais difícil. E aí, ou você tem constância, né? Nessa sua busca diária, né? Da palavra, claro, e também do serviço, como esse exemplo que eu estou trazendo, né? Ou você tem a desculpa da tribulação. Amém? Amém. Mas deixa para eu compartilhar, né? Do que o Senhor fala aqui, né? Da evidente, né? Necessidade de nós, né? Sermos, né? Constantes, né? Amém? Na verdade, nós somos dia a dia expostos pela pequena fé que temos. Eu vou compartilhar algo com os irmãos. Eu estava passando um momento financeiro conturbado e eu confesso que naquele instante eu não era um dizimista, eu não dizimava. Já faz um bom tempo isso, mas eu não dizimava. E eu fui para a palavra. E veio duas palavras. Eu fui abrir uma e abrir a outra. Então a primeira que veio foi Malaquias 3, que é justamente... Então tinha tribulação aí. Exatamente. Tinha tribulação. E em Malaquias 3... Desculpe, Malaquias 3... 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Pois é, e foi um constrangimento tão grande, porque eu fui, da minha forma, orar, abri a palavra e veio aqui
a exortação, né? Falando, peraí, você está com dificuldade, mas... Você está falando que está com dificuldade, mas o que você está fazendo? Né? Você está trazendo pão para casa? Por que você quer pão de volta? Enfim, aí eu fechei a Bíblia e no outro dia, era uma noite, no outro dia de manhã eu abri. E aí me veio Mateus 6, 7. Mateus 6, desculpe. 6, 33. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou exortando de novo, porque eu também não estava buscando a Deus em primeiro lugar. Eu buscava o que achava que Deus estava provendo como de Deus, mas não era. E enfim, aí tomei a decisão ali naquele momento de participar com os dízimos. Mas eu colocava o dízimo com a mão e com a outra eu olhava, mas onde está o resultado? Mas como eu estava num engano pleno, assim, né? Eu estou dando aqui isso aqui, mas já no outra mão eu queria ver o outro resultado. Mas se eu estou dando isso aqui, por que Deus não está me dando de volta? E foi um outro constrangimento, porque Deus não opera assim. Amém. Não opera assim. E a partir dali que eu falei que as coisas, eu persisti e esqueci de olhar. E Deus começou a honrar com novos projetos, com a esposa dizimando também. E, enfim, não que a gente não tenha dificuldade, mas a dificuldade financeira deixou de ser financeira por que a gente colocou como um reino em primeiro lugar. Então a gente fala, não, tudo que está em volta é superficial, é secundário. E o primário é o que nós temos que nos entregar, não só os dízimos financeiros. E daí foi outro constrangimento quando eu vi através de uma irmã na TV Menorá se exortando e falando dos dízimos também, que os dízimos não se trata apenas dos dízimos financeiros. Você tem 24 horas no dia, 2 horas e 40. A pergunta foi que Deus falou: você se dedica 2 horas e 40 da sua vida, do seu dia para mim? E aí foi novamente, falei, me constrangeu. Me constrangeu e me constrangeu e novamente Deus falou: você quer crescimento espiritual? Então você tem que se entregar não só na parte financeira, mas também nas suas 2 horas e 40, um mínimo por dia. E foi aí que as coisas começaram a ter outra dimensão. Eu não digo que tenho esse crescimento espiritual que queria, não, mas eu sinto a mudança de Deus e o operar de Deus. E ninguém está pronto. Nem eu, nem você, nem o irmão, por uma década de igreja, não está pronto. Senão, quando estiver pronto, o Senhor nos recolhe e pronto, já era. Glórias a Deus por isso, porque eu tive essa pequenina, para mim foi uma bem pequena revelação e um constrangimento de como as minhas ações ainda estavam amarradas lá no mundo, eu ainda estava tendo o domínio do velho homem sobre mim. Amém. É isso aí, irmão. É tremendo, né? A gente poder testemunhar, porque justamente, né, nesses momentos de tribulação, né? E o irmão, né, citou esse momento financeiro que o irmão viveu, né? E quem não vive, né, uma crise, um momento financeiro, né? E eu vejo que na maioria das vezes, né, o que sai da planilha, né, ou do caderninho, né, é o dízimo, né? Exatamente. Primeiro sai a oferta, né? Vamos tentar manter o dízimo, né? E aí, pá, agora vai o dízimo também. Deus sabe. Mas acontece que lá, aquele não pode riscar, né? Porque aquele não é nosso. É o único que não pode riscar. Porque aquela parte é de Deus. Então, aí é roubo. Porque Deus nos deu 9, né, partes para nós administrar, né? E Ele quer nos abençoar naquelas 9 partes. Só que uma parte é dele e Ele vai nos dar garantia naquelas 9 se nós fizermos a nossa parte. Porque o acusador tá aí, né? O diabo tá rodeando, né? Querendo derrubar todos nós, né? E é tremenda a experiência que Deus deu pro irmão, né? Porque o irmão sentiu a diferença quando o irmão parou de olhar para outro lado, né? Exatamente. Porque
Cadê? Onde é que está? Estou te dando, mas cadê? Amém. Não existe esse tipo de negociação com Deus, né? Amém? E eu vejo que é isso aí, né? Muitas vezes a gente... Deus olha lá no nosso coração, prova para ver se está tendo barganha. Né? E parece que assim, a pessoa quando tá lá para receber a bênção, desiste, para de dizimar de novo. Começa a dizimar, né? E aí Deus vai abençoar, mas em vez de parar de pensar naquilo, que é o que tem que fazer, segue fazendo e para de pensar. Entrega para Deus, vai trabalhar e para de pensar naquilo, não adianta. O Senhor é que faz todas as coisas, o que nós temos que fazer? Acordar de manhã, dar as primícias, buscar a palavra, fazer o que tem que fazer, orar, entregar o dia pro Senhor, né? E aí vai fazer as coisas, amém? E aí, amém, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer, vamos encarar, vamos liberar o Espírito, né, no nosso dia a dia, né? Mas não adianta ficar pensando, né? Que diz a palavra lá, não andeis ansiosos de coisa alguma, amém? E a irmã falou a palavra ansiedade, né? E eu me lembrei ali de Mateus 6, né? E como é tremendo que nós não podemos acrescentar nada, né? Nada. Então, eu vejo que muitos irmãos hoje estão caindo, né, no conto do vigário. Quem é o vigário, né? É o padre engano, né? Exatamente. Então, esse conto do diabo aí, né? De que se nós parar, né, de fazer o que é certo, né? Que é a parte do Senhor, nós vamos, enfim, né? Resolver alguma coisa. Bem pelo contrário. Irmãos, mas voltando aqui nessa parte, né? Mateus 6, né? Mateus 6, 28, olha o que está escrito. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Amém? Então deixa aí para a irmã compartilhar. Quando eu fui apresentada para esse versículo, foi justamente por isso, né? Por ser muito ansiosa. Então, Marcelo sempre falava para mim, você não aproveita o dia, você está sempre pensando daqui 2, 3 dias, um mês, um ano. E aí eu procuro ler com uma certa frequência esse versículo, porque a ansiedade, ela ainda, de vez em quando, ela ainda me pega, né? Não faz muitos dias, a gente teve o irmão teve aqui, né? E a irmã se debulhava aqui numa crise de ansiedade. E aí eu compartilhei depois com o irmão, né? Que toda aquela ansiedade, ela tinha, aquela preocupação, ansiedade, não sei qual é o nome mais exato, ela tinha um motivo. E o irmão me sugeriu que eu fizesse um jejum. E aí, eu acho interessante compartilhar, porque como eu sou uma iniciante, eu via o Marcelo fazendo muitos jejuns, respeitava, mas não compreendia. E isso eu falei, né? Não compreendia, não entendia muito bem. Já tinha lido algumas coisas aqui a respeito de jejum, mas eu não entendi exatamente, não tinha me apropriado do significado do jejum. E aquela situação estava me incomodando demais. E aí eu aceitei, eu encarei até como um desafio, porque, como eu falei para o irmão depois, o comer é uma coisa que, para mim, é muito difícil ficar sem. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer, então, em qualquer situação, eu estou pensando em comida. E acho que essa sempre era uma questão que eu falava, como é que eu vou conseguir passar um dia inteiro sem comer, né? Ou tantas horas sem comer. Mas no dia seguinte mesmo, eu acordei, tomei o meu café e fiz a minha oração e fiz o propósito de fazer um jejum naquele dia. O Marcelo, aquele dia, se espantou, né? Você não vai almoçar? Não, mas na geladeira está lá a comida e eu vou ficar muito magoada se você não comer. Dei comida para a menina, fiz ele comer e não comi. Né? Saí, fui fazer mercado, voltei, passei do horário que eu havia me proposto, tal, e passei assim com estrelinhas e louvor pelo jejum, e hoje eu compreendo exatamente o que é
para que é. E Deus foi tão maravilhoso comigo, mas tão maravilhoso, que o meu propósito foi atendido assim prontamente. E foi uma coisa assim que eu não esperava. Não esperava mesmo, mas ele prontamente atendeu o meu pedido. Acho que eu pedi com muita fé, né? Porque é uma coisa que me incomoda muito. E foi maravilhosa essa experiência, porque foi assim uma luta muito maior, não o jejum, mas a questão da minha relação com a comida. Então eu tive que lutar aí com muitas coisas, né? Mas foi ótimo, assim. É o que eu digo, né? Passei com estrelinhas de louvor e feliz da vida. Sim. Glória a Deus. Consegui ficar sem comer, passei do horário e acho que eu vi assim a carinha de preocupação do Marcelo. Bebe bastante água aqui para você não ter dor de cabeça, para você ficar bem, porque por muito menos... Não, é que por... é que por muito menos eu passo mal, eu fico descompensada. Ela passar do horário de comer, ela se sente muito mal. Então, passar do horário de comer, do horário da rotina de almoço, ela se sente mal, o corpo começa a ficar mal. Naquele dia. Quando ela falou que ia fazer o jejum, eu abri os olhos assim e falei, glória a Deus, entrega o jejum a Deus antes de começar, se hidrata com bastante água, e ela foi fazer as provações, que é fazer mercado com fome. Que é algo assim, então, você vai fazer mercado? Vou fazer mercado, então vamos lá, enfrenta isso. Foi fazer o mercado com fome. E voltou. Voltou. E melhor ainda, quando existe o propósito é cumprido, você não sai correndo atrás da geladeira depois do jejum. Sim. Você não sai, tô com fome. Não, você não come um boi depois. Sim. Você fica bem. Você fala, não, eu estou bem. Tomei água, um pouquinho, estou bem e estou bem. Não dá para ir pra churrascaria depois. Né? Exato. Não é esse o propósito. Né? Se você fez o propósito, Deus te honrou. Amém. E, no caso dela, honrou. E aí você não sai correndo atrás de qualquer coisa para comer, né? Da geladeira. Mas foi glórias a Deus, e foi uma experiência, outra experiência com Deus. Outra experiência com Deus maravilhosa aqui em casa. Glória a Deus, amados. Nosso tempo se vai aí, né? Tá bom o nosso bate-papo. Agradecer a participação dos irmãos aí no Quinto ao Vivo, né? Que bom que a gente trouxe aí mais esse nosso bate-papo aí, né? Agora aqui direto de São Paulo, né, da capital, para que nossos irmãos aí de todos os estados, né, do Brasil, né, tenham acompanhado a programação. Já não dá mais para dizer que é Rio Grande do Sul só, né? Porque tem Santa Catarina, Paraná, aí vem, né, São Paulo, depois vamos ali pro Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que tem, né, Maranhão, Bahia, tem uma audiência muito grande também. Em breve o mundo fora. Né? Não, já tem, né? Já tem outros países já que acompanham, né? Com certeza. Mas eu sei que estão semeando aí, né? O irmão também tá ajudando nessa semear, né? Amém. Fora do Brasil. Então, eu tenho certeza que Deus vai logo, né? Aumentar mais e mais o seu rebanho internacional. Ô, glória! Que glória, né, irmãos? Mas eu vejo assim que é importante quantas coisas Deus falou nesse programa simples. E que se colocada, atenção, ouvintes, telespectadores, quantas coisas Deus falou simples, que se colocadas em práticas, fazem uma grande diferença. Amém? E eu vejo assim que muitas vezes, né, todo mundo tá querendo assim, ó, eu tô querendo, qual é que é o milagre? Eu quero saber do milagre. Como é que faz? Né? Qual é o milagre da hora? Né? O milagre da hora é praticar. Amém? E para praticar, a gente já vai abrir uma palavrinha aqui que está em Mateus 7. Amém? 24. E é bênção, né? Porque a gente vê assim que em quantas áreas, né, Deus vem trabalhando, né? Teria muito mais para nós falar, eu sei que os irmãos têm muitos testemunhos, né? Muitas experiências, né? Mas aqui está escrito que no 24, né? 7:24 de Mateus. Todo aquele
Todo aquele, pois, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras que ouve estas minhas palavras e as pratica, e as pratica, e as pratica, e as pratica, vamos falar com outra entonação, e as pratica, e as pratica, será será comparado comparado a um homem prudente a um homem prudente que edificou, que construiu construiu sua casa sobre a rocha. sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, Caiu a chuva, transbordaram os rios, transbordaram os rios, sopraram os ventos sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e deram com ímpeto contra aquela que casa não caiu, que não caiu, que não caiu, que não caiu, pois fora edificada sobre a rocha. pois fora edificada sobre a rocha. E todo aquele Todo aquele que ouve essas minhas palavras que ouve essas minhas palavras e não as pratica, e não as pratica, será comparado a um homem insensato será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, E caiu a chuva, transbordaram os rios, transbordaram os sopraram os ventos rios, sopraram os e ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e ela desabou, sendo grande sendo grande a sua ruína. a sua ruína. Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Tremendo, né? Eu glorifico a Deus, né, na simplicidade da obra de Deus, né? Que maravilha, né? A gente poder olhar para as coisas simples, né? E procurar trabalhar em cima disso, sem enfeitar, né? E a gente sabe, né? E tá vendo, tá acompanhando as pregações ao vivo, na TV ao vivo, né? Eu convido você a toda semana assistir a TV ao vivo. Amém? Amém. Irmã, já ia mais alguns minutos para a irmã compartilhar aí alguma coisa em relação a essa simplicidade aí, né? Amém? Desculpa, mas assim, interessante que lendo aqui o versículo 24 e 25, o que me veio à cabeça é que na nossa cerimônia religiosa foi falado 24 e 25 no nosso casamento. Sim. E você lendo, o irmão lendo, me veio na hora o reverendo que celebrou o nosso casamento falando sobre isso. E eu acho que é um resumo de toda a nossa história desses 6 anos de casamento. Ele falou assim, vai ventar, vai soprar, vai ter tempestade, né? Mas assim, vamos dizer que a nossa casa, a nossa família foi edificada sobre a rocha. Porque, como eu disse, quando eu aceitei casar com você, porque eu queria ficar velhinha do seu lado. Né? Então, nada do que a gente... Nada além para acrescentar. É que você, irmão, você lendo, veio aquela cena na minha cabeça agora. Né? Então, e vem o que eu falo sempre para ele. Quando eu aceitei casar com você, eu falei que eu ia ficar velhinha do seu lado. Então, acho que essa é a nossa história. Acho que está escrito lá no livro do Papai do Céu que essa é a nossa história. Eu vejo sim, irmãos, que Deus é tremendo, né? E com certeza Deus tem um propósito, né? Muito grande, né? E Deus, quando faz um arranjo, né, dele, e ele dá oportunidade, né? Dá oportunidade de a gente ser edificado. Amém? A todos. Amém? Mas a gente precisa escolher, né? Aonde que nós vamos construir, né? E eu vejo assim, ó, que Deus está deixando bem claro para nós, né? Que hoje, né? Claro que nessa nova fase, né, do casamento de vocês, Deus deu um recomeço para vocês, né? Depois de N tribulações, né, que vocês passaram nesses 6 anos de casamento, nos 2 últimos principalmente, né? Mas que vai ter que ficar para um outro programa, não vai dar tempo.
Mas eu vejo assim que é importante, né? Que vale é isso, né? O que se fez, o que está se fazendo, né? Que é a prática. Essa é a diferença. Então, esse é o milagre. Esse é o milagre da hora. Esse é o milagre do momento, né? Que eu estou falando para mim mesmo aqui. Ô, glória, né? Por isso que eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Né, irmão? Que glória, né, irmão? Porque daí eu vou olhar assim e vou dizer assim, ó. Pratica, rapaz. Que Deus vai dar tudo certo. O Senhor está no controle, amém? E aí ele vai dizer assim, ó, que vai dar... Você está construindo a casa, se praticar, amém? Por isso que eu sempre, né, eu vejo assim como é importante, dou o exemplo, né? De estar buscando a palavra, estar se alimentando, mas sempre, sempre buscando servir, né? Buscando oração para Deus dar estratégia para servir, né? E eu sempre glorifiquei a Deus assim para me colocar à disposição, né, para acompanhar as famílias, os grupos familiares, que é uma coisa que me edifica muito, né? Porque é uma forma assim de praticar, né? De levar a palavra, né? E hoje Deus tem me dado uma graça muito grande de emprestar a orelha, né? Que é de apacentar, né? E eu glorifico a Deus assim que está me abençoando nessa área, né? Deixa eu pegar o irmão Marcelo, compartilhar mais alguma coisa, irmão? Na verdade, eu quero convidar os irmãos a perseverar na palavra, perseverar nessas ferramentas maravilhosas que nós temos, que está disponibilizada através da TV Menorá, do Pão de Judá, de todo o banquete que é servido dentro do nosso corpo, que é preparado com carinho pela editora Vento Sul, pela Expansão da Verdade, e como esse alimento é importante na vida dos irmãos. Nós nos alimentamos através da palavra e às vezes a resposta não está ali, naquele instante que você está pedindo a resposta. Mas no outro dia você abre a mesma palavra e ela se torna clara para você. É claro que até você chegar nesse dia você se alimentou com outros pães, com a TV Menorá, com as ministrações, com os devocionais, para você ter o discernimento, e aí quando você olhar para aquela palavra que é santa, verdadeira e única, ela é bem clara para você. Então, eu agradeço a presença do irmão aqui, do fluir do Espírito que houve nesse programa. Enfim, e espero que nós consigamos aumentar e sermos realmente usados como vaso do Senhor para a edificação da obra do Reino de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Obrigado pela participação mais uma vez aí, né? Que bom. Que o Senhor siga abençoando, né? Tratando os vasos, né? Por dentro e por fora, né? Que é isso que importa, né? Nós temos que aceitar o que o Pai tem de melhor para nós. Amém? Então, amados, deixo para os irmãos aí mais um versículo, amém? 2, na real. Que é o 7:8 de Hebreus 12, que está escrito: é para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. É para a disciplina que perseverais. Perseverais. Deus vos trata. Deus vos trata como filhos. como os filhos. Deus os trata como filhos. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há Pois que filho há que o pai não corrige, que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, mas estáis sem correção, de que todos todos se têm tornado participantes, se têm tornado participantes, logo sois bastardos. logo sois bastardos, Logo não sois filhos. logo não sois filhos. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, eu vejo assim que Deus é tremendo, né? Maravilhoso, né? Tá aqui, tá escrito, né? Não tem do que reclamar, não tem do que fugir, né? Se nós olhar para a palavra e ver o carinho de Deus, nós olhar para a pregação, né? Nós ouvir o material, nós ler a palavra, né?
A gente não tem que ouvir o material, né, e julgar o pregador, né? Ou tá ouvindo quem tá ouvindo e julgar o apresentador, o pregador, né? O que for, né? Nós temos que olhar para a palavra, né? E aí sim, receber do Senhor, né? Porque tá escrito o que está sendo pregado, né, na TV Menorá. Então, eu vejo que até nisso o diabo está enganando nossos irmãos, né? Está enganando os crentes em geral, né? Porque daí a pessoa olha para o pregador e acha um monte de coisa, né? Mas aí está julgando Deus, está julgando o que está escrito, né? Primeiro olha para a palavra e aí, né, julga a profecia, né? Eu vejo assim que não profeta, agora assim, ó, e está escrito aqui, não tem o que falar. Então não tem que julgar, não tem que achar nada, né? Sabe o que está faltando para nós, eu vejo? É praticar. Né? Porque se eu estou fazendo, se eu estou praticando, eu estou tão ocupado que eu não estou pensando nem na vida do outro, não tem tempo. Né? Como é que eu vou me preocupar com a vida, sei lá, de qualquer coisa, né, de alguém, se eu não dá tempo, né, irmão? É grupo todos os dias, né? E é trabalho no secular, e é coisa para resolver, e é trânsito, né? Quando vê já é 1 da manhã, né? E daí já tem que acordar de manhã, e já começa o dia de novo, daqui a pouco é 1 da manhã de novo, e daqui a pouco já é de manhã de novo. E é assim, né? O tempo tá voando, né? Então assim, ó, eu vejo que nós temos que se ocupar, amém? E aí sim, né? Nós vamos estar, né, vivendo, né, a verdadeira abundância, né? E aqui Deus, né, tá dizendo para nós, né, que eu preciso olhar para a correção como amor. E se eu não estou sendo corrigido, aí sim eu tenho que ficar preocupado, né? Nossa, não está acontecendo nada na minha vida, se eu não tenho tribulação, né? Aí só um pouquinho, né? Tem coisa errada. Amém, irmãos? Não, até porque começamos lá falando lá da tribulação, né? Que os irmãos sabem que isso é algo que é evidentemente necessário para que sejamos dignos de honra, amém? Filhos, né, de Deus e do reino, né, dignos do reino de Deus, né? Se faz necessária a tribulação, né? E que a gente venha ser provado para isso, né? Como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Então, eu sei que tem, né, muitos irmãos passando tribulação hoje, né? Eu sei que os irmãos passaram, né, e passam por tribulações, né? Hoje a gente agradece a Deus porque sabe que podia ser pior, né? Hoje a nossa realidade é outra, já, né? Mas essa realidade é outra se nós se mantiver constantes na palavra, né? Aí, consequentemente, estaremos, né, constantes na fé, né? Na palavra e fé, na palavra e fé, né? Então eu preciso, né, estar constante, eu preciso dessa busca, dessa disciplina diária, né? Porque daí eu vou olhar para as coisas assim, aconteceu, amém, glória a Deus, podia ser pior, né? Imagina, né, se acontecesse outra coisa. Então, são coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. E o milagre não é uma preocupação tão grande. Eu não vejo o milagre como uma... O irmão fala muito da preocupação dos irmãos com o milagre, né? E o milagre não é uma preocupação na minha vida, né? Não precisa, assim, é importante ouvir o testemunho dos irmãos, mas para edificação, para a palavra, mas não pelo milagre. O que é o milagre? Né? A palavra milagre, às vezes, ela me soa até vazia. Né? Se você pegar só a palavra, isso é um milagre. Para nós, o que aconteceu na nossa vida, a gente considera um milagre, mas a gente sabe como estava a nossa vida. Agora, em outras... Então, tem uma certa restrição com a palavra milagre. Eu acho que a perseverança, sim, o vigiar e o orar, sim, eu acho que isso é o que nos move, é isso que nos mantém na fé, é isso que nos alimenta, mas não é fazer isto tudo em busca de um milagre, né? Eu acho que isso tudo nos traz uma qualidade de vida, isso tudo nos faz ser pessoas melhores, humanas.
E eu acho que isso é ser uma pessoa salva, é ser um milagre. Né? Eu acho que é um novo homem. Isso sim a gente pode considerar um milagre, mas pequenas coisas, porque eu vejo como se prender muito ao mundo real, ao mundo carnal, né? Então, não, fica meio sem sentido, né? Então, acho que a perseverança, a oração, tá ali, isso é muito mais significativo, né? Porque aí o milagre para você ele aparece ali, né? Amém. É isso aí, né? E é exatamente, né? Porque, como eu compartilhava, o milagre é a prática, né? Sim, não tem... É que às vezes eu vejo assim que as pessoas querem tomar uma cápsula de milagre. É isso que eu estava entendendo. Isso. Muitos... na distração, né? Parece assim, fica mais fácil, né? Tomar uma cápsula de milagre, pum! E aí o problema se resolveu. Mas não é assim, né? A gente sabe que o verdadeiro milagre, né? Não tem como eu lá pagar para alguém fazer um milagre. Não tem como o outro lá orar por mim. Não tem como o outro passar pelo problema por mim. Não tem como o outro padecer por mim. Jesus, né? Entendeu? Já carregou cruz por todos, mas eu tenho que viver aquela minha cruz, aquele meu momento. Entende? E ele já nos mostrou como é que é. Então ele já disse na sua palavra, está escrito aqui. Amém? Vamos abrir, irmãos, aqui para nós encerrar mesmo agora. Em Mateus 16, 24. Né? Porque eu vejo assim que o Senhor é tremendo e é perfeito. Né? E que Ele quer nos abençoar. Mas a gente tem que olhar para isso aqui como uma bênção, como o irmão falou, porque isso é um milagre. Né? E ele disse em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus carregou sim a cruz. Carregou sim, né? Carregou a cruz dele. Agora ele está dizendo assim, agora carrega a sua. Eu tenho que carregar a minha, tu carrega a tua. Não tem como, né, o outro fazer pelo outro, entende? Então, eu vejo assim que muito se fala de um caminho, de uma porta larga, entende? Muito se prega por aí, né, nas denominações, de Deus é amor, né? Sim, o pai que ama, corrige. Esse é o Deus amor. Pai que ama, corrige. Exorta, né, nos coloca na linha, constrange, né, pelo seu amor, né? Porque o pai que ama, ele nos exorta, né? É uma das correções, né? Ele vai nos exortar e aquilo ali vai gerar um constrangimento, que é uma forma de ele estar nos mostrando, né? E aquilo nos corrige, né? Para que a gente venha, então, a partir dali, ter uma atitude, né? Diferente, né? Viver diferente. Então, eu vejo assim que Deus, ele é perfeito. E nós temos que tirar esse engano da nossa cabeça, né? De que o outro já fez por mim e que o outro pode fazer por mim. Não. Jesus disse, tome a sua cruz e a si mesmo, né? Se negue, né? Se negue e tome a sua cruz. E siga-me. São três coisas, né? E siga-me. Então, eu deixo assim, né, esse versículo para nós meditar, porque o Senhor falou para nós também praticar, mas tem uma forma de nós praticar, né? Que é aceitando a forma que Jesus deixou para nós. Inclusive, ele passou e sofreu e padeceu por nós, né? Para nos mostrar que precisa, sim, passar por isso. Né? Não é porque alguém inventou, porque nós estamos pregando assim. Não, é porque Jesus disse. Né? E se você olhar na sua Bíblia, em Mateus 16, 24, está escrito: tome a sua cruz e siga-me. Amém, irmãos? Amém. E glória a Deus, aleluia, amém? Para nós poder, né, desfrutar do verdadeiro milagre, como foi testemunhado aí pela irmã, né, que está novinha na fé, né? Quantos meses mesmo a irmã está aí já que se batizou? 4 meses, né? Então, vai fazer 3 meses e meio aí, amém? Quase 4. Glória a Deus, já aí participando do nosso bate-papo edificante, quem está ao vivo, junto com o nosso irmão Marcelo. Mais alguma coisa, irmão? Não. Ô, glória a Deus, aleluia, tudo certo. Que ô glória já está pouco, né? É muita bênção, né? Que Deus tem se derramado aí, né? Nos mostrado essa verdade, né? De Deus e que Ele venha estar, né? Sendo expressão viva aqui na terra, através do testemunho, né?
E toda vez que a gente toma, que a gente se nega, toda vez que a gente toma a cruz, né? Toda vez que a gente decide por ele, né? A gente se distrai, né? A gente expressa mais um pouquinho ele, né? Abre mais espaço para ele, né? E aí ele vai crescendo. E cada vez mais, como está escrito lá, vai aumentando a nossa fé, vai crescendo, vai aumentando o amor, né, dentro de nós, e ele vai, né, se desenvolvendo, né? E a nossa fé essa salvação vai se desenvolvendo, e é tremendo isso, né? Aqui, né, na Era da Graça. Que benção. Então, glórias a Deus. Amém? Vamos ficar por aí. Graça e paz a todos.